Saiu finalmente a lista da bola de ouro e Dembélé foi o vencedor, cara. Isso tem gerado muito debate. Alguns acham que Rafinha foi roubado, outros acreditam que quem deveria ter sido campeão com toda certeza era Lamine Yamal, já que ele é o jogador mais talentoso da última temporada. Também há quem questione o porquê que Harry Kane ficou em 13º lugar na bola de ouro e até mesmo a 5ª posição de Rafinha em si, né? Porque não só ele não ganhou, como ele ficou na 5ª posição, cara, atrás de Mohamed Salah e Vitinha. Enfim, cara, hoje eu vou explicar, comentar todas as polêmicas da bola de ouro, além de chegar numa conclusão se ela foi justa ou não, ok? Eu também vou falar dos outros prêmios que aconteceram e falar se foi merecido ou não. Enfim, vamos tentar chegar aqui numa conclusão justa. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, sobre a bola de ouro, eu sempre faço um pequeno discurso inicial aqui que eu deixo claro, ok? E ele é bem simples de entender. Eu, particularmente, não gosto de prêmio individual para desempenho coletivo. Eu acho que não é justo. Ah, vamos definir o melhor jogador do mundo. Como a gente define o melhor jogador do mundo? Ah, ele ganhou mais títulos, a gente dá pra ele. É assim que normalmente é, cara. Não faz nenhum sentido, porque o título ele é coletivo, depende do treinador, depende de quem tá em volta, depende do teu goleiro, depende de um monte de fator. Se você desse o título pro cara que, por exemplo, é o que marcou mais gols ou que teve o melhor desempenho na cabeça de todo mundo, as pessoas iam virar e falar, pô, mas esse cara não ganhou a Champions. Por que ele merece ganhar esse título? Então, sempre vai haver esse debate duplo, onde a galera não chega numa conclusão de quem é o melhor de fato, e esse prêmio ele é meio aleatório, porque ele é voltado por um monte de pessoas, e esse monte de pessoas, muitas das vezes, nem vai ler as regras direito e vai votar de maneira aleatória também. Ou vai votar no jogador que ele conhece, os outros que são novos, ou que acabaram de chegar, ou, por exemplo, ele assistiu muito pouco do jogador que ele tá votando, e aí ele acha que o cara é ruim e o cara tá jogando pra caralho. Não vai ser votado. É um problema grave, mas aí tem que ver como é que escolhe aí essa galerinha aí, ou pelo menos criar alguns critérios mais objetivos ali na hora de definir, né, quem é melhor em cada coisa. Eu acho que talvez abra margem pra mudar como esse prêmio acontece no futuro, cara, porque realmente é muito problemático e, de fato, não dá pra chegar num consenso entre desempenho individual e quem ganhou títulos. Você sempre vai querer que um ou outro ganhe. Eu prefiro individual, com toda a sinceridade do mundo. Na minha cabeça, o prêmio ele tem que ser individual, cara. Tem que ser pro que o cara que realmente jogou muito. Sei lá, se talvez os contar o desempenho individual do jogador daria pra Harry Kane. É isso. Minha cabeça é assim, cara. Desculpa. E aí vai ter gente que vai falar, não, mas era fulano de tal. Enfim, se for só contar o individual, a gente vai pra um caminho meio dessa vibe aí. Vai ter gente que vai falar, não, isso aqui é injusto. Tá bom, ok? Agora, vamos falar um pouco sobre as posições que a galera tá indicando como errada aqui na bola de ouro, cara. Eu vou começar por uma que é bem interessante, cara. Kylian Mbappé ficou em 7º lugar. E por que é interessante? Vocês acompanharam a temporada passada de Kylian Mbappé? Vocês acompanharam? Eu acompanhei. E eu acompanhei bastante, inclusive. Com toda a sinceridade do mundo, cara, esse cara talvez não deveria nem estar na bola de ouro. Vou ser bastante sincero. Tudo bem, ele marcou muito gol. Tudo bem, a gente pode contar isso aí e ele tá ali. Mas, cara, quando ele chegou no Real Madrid, tava todo mundo dizendo que ele flopou. Porque ele tava jogando muito mal. Ele precisou de um período de adaptação longo. Assim, tipo assim, uns 1.500 minutos pra ele começar a jogar direito, sabe? Foi necessário. No meio da temporada, ele tinha melhorado e ele tava sendo um jogador interessante. No fim da temporada, ele tava sendo um jogador bom. Ele não ganhou nenhum título relevante. Por que esse cara tá em 7º lugar, meu Deus? Por que esse cara tá em 7º lugar? E aqui eu falo daquela coisa, né? Será que ele não foi votado por ser conhecido? Porque não faz sentido na minha cabeça. A temporada dele não é boa. Como é que esse cara tá à frente de Pedri? Eu tô em dúvida aqui. Pedri pegou 11ª posição. Mbappé está em 7º. Ah, mas Mbappé fez muito mais gol. Mano, você tem que contar o desempenho do jogador. Pedri tava destruindo na temporada. Ele é o melhor meia cerebral da temporada. Ele é o melhor meia da temporada, praticamente. O fato é esse. Ele tem 11º lugar. Ah, eu entendo o Vitinha tá à frente. Porque Vitinha, ele ganhou títulos. Sendo um meia muito importante também. Um dos melhores também. Então eu entendo. Mbappé, 7º lugar? Não tô entendendo, cara. Assim, com toda sinceridade, com todo respeito ao Mbappé, ele deveria estar ali junto de Gyökeres na 15ª posição. Inclusive aqui eu falo dela, né? Gyökeres pegou 15º lugar. Tinha muita gente que provavelmente achava que ele não ia nem entrar, mas merecia, cara. Inclusive ele ganhou um título aí. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, pra você ver o nível da coisa, cara. Palmer pegou 8º lugar e também isso aqui é uma polêmica bem grande. Muita gente tá se questionando como. E aqui eu vou te explicar por que Palmer merece estar à frente de Mbappé e também por que Palmer merece estar na 8ª posição. E assim, cara, o que a gente vai olhar aqui? Os títulos. Os títulos foram muito importantes. Porque Palmer, ele consegue ganhar a Conference League e ele foi o MVP, né? Ali na parte final, porque ele não conseguiu participar dela inteira, porque ele não foi inscrito, né? Porque era muito fácil, então o Chelsea não precisava escrever ele. E eu reclamei um pouquinho disso, né? Eu achava que ele devia estar participando, porque ele é o nosso principal jogador. Ele vai participar das finais e ele é
importante nelas. Ele faz basicamente o melhor desempenho ali do jogo final, que era o jogo difícil, de fato, né? Era o jogo que tinha alguma dificuldade. Então ele pegou o 8º lugar. Ele ganhou a Conference e depois ele foi um dos melhores jogadores do Mundial de Clubes. Não dava pra dar pra João Pedro, por exemplo, porque ele tinha acabado de chegar. Ele não jogou a temporada inteira no Chelsea, ele jogou em outro lugar. Mas Palmer e João Pedro ali foram os dois melhores ali. E eu diria que a final foi muito definida por Palmer também. Então, 2 finais, 2 desempenho acima da média. E aí você pode estar pensando, pô, mas Vinícius Júnior também teve um jogo definitivo e não ganhou a bola de ouro. Por isso que todo mundo disse que foi roubada. Porque realmente, quando você para pra pensar nesse cenário, né, onde o jogador ele fez tanto na temporada e ele não ganha, não faria sentido. Foi problema de votação, cara. A votação foi mal feita. A galera que votou errado. Você pode falar o que você quiser, mano. Você não vai me comprovar que Rodri merecia ganhar aquele título. Você não vai conseguir, cara. Tem outros jogadores, inclusive, que não ganharam e que mereciam naquela temporada, cara. Por exemplo, Toni Kroos. Pra mim, Toni Kroos estava acima de Rodri na temporada, cara. Ele foi muito importante pro Real Madrid também. Foi ele e Vini, cara. Assim, é bizarro aquele prêmio, cara. Aquele prêmio, ele é inaceitável. Ele é uma demonstração do quão lixo às vezes pode ser a bola de ouro, cara. Porque não tem como o Vini não ter ganhado aquilo, cara. A galera não reclamou no mundo inteiro à toa. Foi bizarro, foi surreal Rodri ter ganhado, porque nem era a melhor temporada de Rodri. A temporada passada de Rodri era melhor. Dava pra dar o prêmio pra ele naquela temporada. Não que o Rodri seja um jogador ruim, não que ele não mereça uma bola de ouro, mas não naquela temporada, cara. E foi muito injusto. Então tem que ter em mente isso também, né? E por isso que pra mim Palmer tá em 8. Ele pegou a 8ª posição porque é merecido. Ele fez algo importante na temporada. É um título europeu e junto de um Mundial de Clubes, que também é uma competição muito importante. E esse novo Mundial de Clubes é pra ter impacto meio que de uma Copa do Mundo. Ainda não tem, mas é o objetivo deles. Então tem que contar bastante. Como quem vai ganhar a próxima Copa do Mundo, né? E aqui a gente fala de Harry Kane, cara. Ele pegou 14º lugar. Eu achei injusto também. Eu acho que Kane devia estar posições acima, porque ele é o principal jogador do Bayern de Munique. O Bayern de Munique ganhou o título. O Bayern de Munique fez uma boa campanha de Champions. O Bayern de Munique fez um bom Mundial de Clubes. O Bayern de Munique foi bem em todos os cenários. Ele foi o melhor jogador em todos eles. Eu achei injusto um pouco. Eu realmente acho que 14ª posição é muito abaixo do que é Kane, cara. Talvez Kane devia estar entre os primeiros ali. Eu diria que a temporada dele é equiparável à de Salah. Pegou uma boa posição, cara. É meio equiparável. A diferença é que ele não tá na Premier League. E eu acho que não é justo você diminuir o jogador só porque ele tá jogando na liga que teoricamente é mais fácil. Mas vamos lá, cara. Jogar futebol profissionalmente é difícil, ponto, tá ligado? Aí agora a gente vai falar um pouquinho, cara, sobre os outros prêmios, né? Vamos falar sobre os prêmios. Primeiro eu vou começar pelo de goleiros, cara. O troféu Yashin. Quem ganhou ele foi Gianluigi Donnarumma, nosso querido Donnarumma. Eu achei justo, ok? Eu achei justo, principalmente por causa da Champions, né? Ele não tava voando tanto na Ligue 1, só pra deixar claro, ok? Muita gente não sabe disso, mas na Ligue 1 não tava legal. Não tava mesmo. A temporada de Donnarumma na Ligue 1 é bem fraquinha, em comparação ao que ele entrega. E a Liga Nacional é mais fácil que a Champions, então você deveria desempenhar melhor. E é questionável pra caramba essa parte mesmo, mas na Champions ele foi absolutamente importante nos períodos que eram realmente importantes da Champions. Por quê? Porque você chega ali na 8ª de final, ele joga muito. Você chega ali nas quartas de final, ele joga muito. Você chega na semifinal, ele joga muito. Você chega na final, ele joga muito. São exatamente a fase que tu precisa jogar muito. E ele entregou. Então ele entregando nessa fase, ele merece. No Mundial de Clubes, também tava muito bem. Lembrando que o PSG foi pra final. Não ganhou? Não ganhou. Foi pra final. Aí um Donnarumma jogando bem. Merecido, cara. Então não tem muito o que questionar sobre o Mundial de Clubes. Ele não só ganhou os títulos, como ganhou sendo um protagonista. E principalmente por causa dele aconteceu. E tem um jogo que eu vou ressaltar aqui, o jogo contra o Aston Villa. E ele salvou o PSG contra o Aston Villa, cara. Aquilo ali era derrota. Contra o Liverpool também ele foi muito importante, cara. Assim, teve umas defesas dele assim que foi muito importante. Jogou muito. Donnarumma entregou o desempenho dele na Champions ali de um Courtois. De fato, ele fez isso. O que é um pouco estranho, porque, de novo, ele tava sendo questionado durante a temporada. Chegou um ponto até que o goleiro reserva pegou ali titularidade em um jogo, não por condição física nem nada, só porque realmente a coisa tava complicada ali no início da temporada, cara. Tava todo um debate ali, inclusive. Um dos motivos que eu acho que o PSG não quis renovar com ele com um contrato melhor, algo do tipo, cara. Porque tava havendo essa oscilação. Espero que não aconteça mais, ok? Realmente, eu não entendo o que tava rolando com o Donnarumma na outra temporada, mas a parte importante ele entregou, cara. Aí nós temos o troféu Johan Cruyff, que eu acho que é o troféu de treinador, né? Luiz Henrique ganhou, eu acho que eu não tenho dúvidas que não era Luiz Henrique, né? Não tem muito do que duvidar disso. Quem mais foi melhor que ele? Não sei. Você pode dizer, ah, mas o fulano de tal teve um cenário muito difícil. O treinador do Liverpool assumiu do zero e conseguiu fazer uma puta temporada, fato, mas quem ganhou o título foi ele, cara. E sem craques, com jogadores bons apenas, provando a ideia dele, provando que ele tava certo. Você hoje que tinha aquele questionamento, nossa, ele tá desperdiçando grandes jogadores pela ideia
ideia dele, ele tá errado. Ele já provou que ele tá certo. Esse é um ponto. Esse aqui é um cala-boca pra mim, pra você e pra todo mundo. Ele tava certo. Ele falou que ele conseguiria ganhar sem precisar desse tipo de jogador. E ele não precisou de craque. Ele precisou apenas da ideia dele sendo cumprido 100%. Algo que eu repito aqui no canal sempre, né? Sempre falo isso. Que é melhor 100% da ideia do treinador qualquer outra coisa. Enfim, o melhor time do ano foi o Paris Saint-Germain. Também merecido, não tem questionamento. Eu vi torcedor do Chelsea questionando isso. Rapaziada, vamos parar com a palhaçada? Vamos parar com a palhaçada? Eu também sou torcedor do Chelsea, mas pelo amor de Deus, rapaziada. Vocês estão de palhaçada com a minha cara, né? Vocês estão zoando com a minha cara. É sério isso? Mas a gente bateu o PSG. E daí a temporada inteira paga dos caras? Você tá de sacanagem com a minha cara? É sério isso que eu tive que ler isso ontem? Você tá de sacanagem com a minha cara, porra? Um momento puto aqui. Eu vou voltar ao normal, rapaziada. Relaxa. Mas, pelo amor de Deus, mano. Ter que ler isso aqui é um absurdo, cara. A nossa temporada não é melhor que a do PSG de jeito nenhum, cara. A gente conseguiu viver um momento e ganhar do PSG. E acabou por aí. A gente viveu um momento muito bom. Nosso treinador mostrou um momento, um brilho de genialidade e acabou ganhando ali do PSG. Não vou tirar o mérito dele. Mas agora, o resto da temporada inteira, a gente tá abaixo de muito clube, cara. De muito clube. Não é pouco, não, cara. Pelo amor de Deus, rapaziada. Ah, mas a gente ganhou a Conference. E daí? A gente tem a obrigação de ganhar a Conference, cara. O grande título mesmo é o Mundial de Clubes. Se Enzo Maresca perdesse a Conference, eu ia pedir a cabeça dele amanhã. Eu ia estar reclamando dele, pedindo pra ele sair do clube todo dia, se tivesse perdido a Conference. Não dá pra perder aquilo. Não com tanto dinheiro, cara. Não com tanto jogador bom. É impossível, ok? Ponha-te no teu lugar. Ponha-te teu pé no chão. E torcedor do Barcelona, eu repito a mesma coisa. Vocês não são o melhor time da temporada. É o PSG. Para com essa porra, mano. Para com isso. É feio. Tem que admitir quando tem um time melhor. Tem que ser um bom perdedor, ok? Vamos parar por aqui. Agora tem o troféu de Jared Miller, se eu não me engano, é pra quem participa em mais gols, né? O cara que tem mais participações em gols. Quem ganhou foi o tal do Victor Gyökeres. É a premiação mais justa que tem. Porque ela não é... Se eu não me engano, ela não é votada, né? É o cara que realmente marcou mais gol. E aí você vai dizer que é roubado como? Eu vi gente reclamando, nossa, Gyökeres, ele tá ali na premiação. Sim, porque ele é foda pra caralho, irmão. Foda pra caralho. Tu nunca vai pisar nesse palco, mas ele tá pisando lá, sendo o cara que mais participou em gol, cara. Imagina o quão pica você tem que ser, velho. Imagina quanta participação em gol esse cara não fez no esporte. Esse cara fez história no esporte, velho. É um jogador do esporte que foi parar na premiação da Bola de Ouro, sendo um absurdo, tá ligado? Sendo um monstro absurdo. É incrível, cara. E é o que eu falei sobre o Gyökeres. Eu não acho que ele vai repetir esses números na Premier League. Não acho que vai acontecer. Mas ele provavelmente, com passar o tempo aí, depois que se adaptar um pouco, deve ser um bom jogador. Assim como eu falei de Mbappé mais cedo, demorou um tempo pra se adaptar à nova liga, né? Vi muita gente na época comentando que ele não tinha nível pra jogar La Liga. Pô, realmente, pelos primeiros 1000 minutos você poderia achar isso, mas é loucura, cara. E Gyökeres, eu acho que ele tá seguindo o mesmo caminho, cara. Ele vai ter alguma dificuldade ali no início, depois ele vai engatar, porque ninguém ganha um prêmio desse à toa, cara. Você tem que ser muito bom, mano. Você tem que ser muito bom. E não importa a liga, cara. Não importa a liga, mano. Não importa. Porque realmente, cara, você tem que jogar muito pra merecer um prêmio desse. Tá de parabéns, cara. Parabenizo aqui o jogador. Enfim. Agora eu vou falar do Troféu Copa, o melhor jovem sub-21, e também vou falar agora da Bola de Ouro em si, cara. Antes de eu falar desse troféu, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, ajuda muito o canal. Se possível também, use a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone. Isso ajuda muito o canal, cara. Dá uma utilizada aí no hype. Esse vídeo vai chegar em mais pessoas. Eu agradeço se você fizer isso, ok? E se você quiser ter um contato maior comigo, cara, me siga no Twitter, @ddcorvo. Inclusive eu tava lá comentando no momento que tava rolando a Bola de Ouro, dando lá uns pitacos. Enfim, segue lá, cara. Me segue lá que vai ser maneiro. Enfim, aqui a gente começa falando do Troféu Copa, né? Foi pra Lamine Yamal, sub-21. Tem outros sub-21 interessantes, mas eu acho que ninguém no nível dele, cara. E assim, Lamine Yamal, cara, ele tá sendo, como é que eu posso dizer? Adiantado, né? Ele tá sendo um jogador que a galera tá adiantando muito a carreira dele. Então a galera quer que hoje Lamine Yamal já seja o melhor jogador do mundo, quase que à força. E isso tá um pouco estranho, ok? Porque ele ainda não é esse jogador tão absurdo. Ele demonstra padrões em algumas partes do campo, que ele é muito bom, mas ele ainda não é. Ainda não chegou lá, ok? Ele tá melhorando a cada dia, tá melhorando a finalização, tá melhorando outros aspectos ali do jogo pra realmente ser melhor. A grande força dele hoje, e pra mim isso aqui é inegável, é que ele é o melhor jogador em duelo 1v1 do futebol, cara. Ele é o melhor cara abrindo espaço, ganhando campo, ganhando espaço em campo, ganhando duelo 1v1, 1v2, 1v3. É um jogador muito técnico, com muita habilidade, muito acima da média nessa parte. Realmente, nesse sentido, ele é o melhor. Talvez você possa dizer que ele é o jogador mais criativo, não sei se é o mais criativo, mas o jogador mais perigoso, né? O jogador mais habilidoso e perigoso do mercado é Lamine Yamal hoje. Ele representa isso, né, pro futebol. Ele é um perigo, ele é uma ameaça às linhas de defesa, onde você tem que preparar algo ali pra ele. E é um nível já muito legal, cara. É um nível muito legal. Se ele nem evoluir mais do que isso, tá ótimo. Ele vai ter uma excelente carreira e ele vai poder ganhar uma bola de ouro. Mas você não pode adiantar as coisas. E eu acharia muito injusto se ele ganhasse a bola de ouro em si, cara. Troféu Copa, acho justo. Ele é o melhor realmente, sub-21, não tem o que questionar. A bola de ouro, não. Porque você tem que contar outros fatores também, cara. O jogador, ele tem que entregar outras partes também do campo. E quando eu olho pra parte de
finalização e outras partes ali do campo, eu realmente não acho justo que Yamal ele ganhe este prêmio. Apesar de que Lamine Yamal é um excelente jogador, cara. E é uma questão de tempo até ele ganhar as bolas de ouro. E é por isso que eu tô falando que a galera tá adiantando a coisa, né? Porque claramente esse cara tá demonstrando padrões que ele vai fazer isso em outras temporadas. E é como se o torcedor do Barcelona, principalmente, tivesse ali meio que sedento, né? Que ele ganhasse logo, porque não, ele vai acabar em algum momento, vai acabar. Rapaziada, não vai acabar. Relaxa, rapaziada. Vocês estão tratando como se Lamine Yamal ele fosse, sei lá, do nada virar pó. Não vai, cara. Eu sei que vocês estão traumatizados, né, com o Ansu Fati e com outros jogadores, mas calma, cara. Calma, rapaziada. E eu sei que vai ter torcedor do Barcelona me xingando, porque eu falei que Lamine Yamal não é o melhor de todos os tempos. Eu sei. Eu sei que vai ter uma galerinha brava. E, cara, pra você, com toda sinceridade, vá pra puta que... Enfim, Yamal é realmente um jogador excelente, mereceu o título. Eu acho que ele merecia ganhar um título, né? Ganhar um prêmio pela temporada dele. E é isso, eu acho que ele ganhou o prêmio certo pra temporada dele e tá no caminho, cara. Pode ser na próxima bola de ouro, ou na próxima da próxima, mas ele vai ganhar alguma, provavelmente. Até porque não tem muita disputa nessa geração, né? Se ele tivesse numa geração com CR7 e Messi, aí seria complicado. Mas não tá. Agora a gente vai, né, pro melhor jogador do mundo. Ganhou Ousmane Dembélé, cara. Foi justo o Dembélé ganhar, rapaziada. E aqui vem um ponto muito importante. Eu já tinha falado disso aqui no canal. Inclusive, eu fiz o top 10 da temporada. Quem era o primeiro lugar? Dembélé. Eu coloquei ele em primeiro lugar. Por que eu coloquei Dembélé em primeiro lugar, rapaziada? Porque ele é o melhor da temporada. Não tem do que falar. É como se Dembélé, ele fosse uma mistura de Yamal e Rafinha. Ele tem a capacidade de gerar muito jogo, muito espaço em campo. E ao mesmo tempo, ele também consegue ter uma finalização e uma chegada à frente brilhante que Rafinha apresentou nessa temporada. Mas não é um pouco brilhante, é absolutamente brilhante. E eu vi uma pessoa, inclusive, que eu gosto muito falando que, né, Yamal tava muito à frente de Dembélé, né, em questões de habilidade. E não tá, não está. Não está, ok? Tem coisas aqui que tem que ser separadas aqui. Não tá. Yamal está à frente em algumas partes das habilidades dele, em parte técnica, mas não em tudo. Tem coisa ali que Dembélé ele também faz muito bem. Então, abrir espaço, o Dembélé é muito bom nessa parte. Por que Dembélé então não tava abrindo todo espaço? Pelo esquema tático do time do PSG em primeiro lugar. Você tem que priorizar um pouco mais, né, a questão de passar a bola até chegar no ataque. Era lá que ele já definia, então o esquema tático eu diria que é até um pouco melhor pra ele. E talvez até pro próprio Yamal, se ele estivesse lá jogando junto. O que rola muito é que Dembélé também jogou de falso 9. Então o Dembélé trouxe versatilidade à posição. Quando ele ia pra ponta, aí sim ele realmente era um cara que abria mais espaço em campo. Então essa versatilidade que ele trouxe e o esquema tático acabam fazendo parecer que Dembélé não é um monstro ali ganhando espaço em campo, mas ele é. Inclusive, Dembélé ele tem uma habilidade que Yamal não tem e que é muito importante de você perceber, que é a ambidestria, cara. A ambidestria de Dembélé é absurda. E eu já falei aqui no canal e eu vou voltar a repetir isso. A ambidestria é a habilidade dos craques. Todo craque ou todo cara que potencialmente vai virar um craque é um cara que tem ambidestria, cara. Ele controla bem as duas pernas. Você tem que ter habilidades com as duas pernas, cara, porque você fica imprevisível. E dos jogadores que usam bem as duas pernas, Dembélé pra mim ele tá no topo, do topo. Dos jogadores mais absurdos usando duas pernas. Você não sabe com qual perna ele vai chutar, você não sabe com qual perna ele vai passar, você não sabe com qual perna ele vai te driblar. Isso é muito imoral, cara. Porque você imagina que você consegue prever o duelo com o Dembélé. E ele, às vezes, no jogo, ele fica tentando driblar com a perna direita ali, e aí ele vai passando com a perna direita, daqui a pouco ele muda pra esquerda, o cara perde o drible, ele sai na cara do gol e faz um gol. É isso que ele faz na temporada. Bizarro. É assim, imprevisível. Você sabe o que Yamal vai fazer, você não sabe o que Dembélé vai fazer em campo, cara. Isso é bizarro, cara. Você não tem noção. Eu acompanho muito o PSG, cara. Você não tem noção de quantas vezes Dembélé meteu uma bola na trave, na Ligue 1 ou na Champions. Mas não é aquela bola na trave, tipo, bateu na trave e encostou. Não, é aquela bola que bate em cheio na trave que você sabe, pô, se ele botasse um pouquinho menos de força, seria gol. Não seria um gol, seria um gol imoral, seria um golaço, seria um absurdo, como ele fez durante a temporada. E, cara, isso é incrível. Isso é incrível. Isso nem Rafinha entregou. É um jogador, cara, que ele tá abaixo do que ele poderia produzir. Dá pra Dembélé produzir mais. Se ele tivesse acertado esses chutes aí que foram direto na trave, se tivesse entrado pelo menos ali metade, seria tão absurdo que você não iria nem questionar se ele é o melhor não do mundo, porque ele é hoje, cara. Então ele consegue entregar uma parte do duelo de Yamal, a capacidade de gerar jogo, uma parte significativa, eu ainda acho o Yamal melhor, mas ele entrega boa parte disso. Ele
entrega habilidades técnicas acima da média em quase tudo. Drible, passe, finalização, incrível, assim, refinado, um negócio lindo de ver. E ele ainda, né, é um excelente jogador pra ler espaço, chegar e finalizar uma bola. Então ele também tem inteligência de estar na hora certa e principalmente jogando como falso 9. Ele era um falso 9 que ele conseguia centralizar, o que pouco jogador fez. Eu acho que eu só lembro de Messi fazendo isso, né, que ele era meio que falso 9, mas aí daqui a pouco ele tava toda hora na cara do gol, toda hora ele chegava no ataque. Claro que ele gerava muitos desses lances, mas Dembélé tá fazendo algo parecido. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Então eu não tenho dúvidas, Dembélé é o melhor jogador da temporada. Eu não tenho motivo aqui pra defender Dembélé, mas é um fato, eu tenho que admitir. Assim, e Rafinha foi roubado? Eu diria que sim e não. Eu diria que o roubo de Rafinha foi que tá em quinto lugar. Ele merecia estar em segundo. Eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que eu ainda prefiro a temporada de Rafinha, porque Rafinha também ainda tem uma capacidade de gerar um pouco de jogo, mas eu acho que as finalizações dele foram um negócio assim de gênio e um negócio assim iluminado, cara. É como se Deus tivesse dado a ele essa temporada, cara, nas mãos dele ali pra definir as coisas. É um negócio incrível. Ele tirava uns gols do nada, do absoluto nada, em vários jogos. Ele foi muito importante. E quando você pega a temporada inteira, aí tu começa a entender. Porque vai ter torcedor do Barcelona questionando isso aqui, cara. Não tem o que questionar, cara. Lembre da temporada inteira. Se é que você assistiu a temporada inteira, né? Porque tem esse problema também. Tem a galera que tá comentando no fim da temporada. Você lembra da temporada inteira? Quem estava fazendo tudo a temporada inteira era Rafinha, cara. No fim da temporada ali, Yamal começou a aparecer um pouco mais. E esse, inclusive, é um ponto muito importante, né? Porque talvez na próxima temporada Yamal tenha mais consistência e ele já ganha a bola de ouro. Porque ele talvez fique consistente a temporada inteira. Nessa, não. Nessa, Rafinha começou voando. Na metade da temporada tava voando. No fim da temporada tava voando. Então, Rafinha a temporada inteira foi um monstro. Rafinha a temporada inteira foi um monstro. E eu acho que ele merecia ganhar pelo menos algum título, cara. Alguma coisa pra, tipo, pô, que temporada, cara. Você merecia alguma coisa. Mas é uma pena, cara, que tinha um cara jogando tanto no PSG do outro lado. E o cara ganhou todos os títulos. E então acaba que a Rafinha fica nessa posição. E eu não acho que ele vai repetir a temporada, mas eu acho que ele vai ser um grande jogador a partir de agora. Então, se fosse pra definir um top 3, cara, esse seria Dembélé, Rafinha e Yamal. Esse seria meu top 3, se eu fosse definir assim. É isso. E inclusive naquele vídeo, né, o top 3 é Dembélé, Rafinha e Yamal. E eu volto a falar, eu achei injusto com o Pedri. E eu não tenho dúvidas disso. Pra mim, Pedri é tão importante quanto o Rafinha e Yamal. Não. Sem esse papo aqui. Todo mundo que acompanha o Barcelona sabe que a magia vem de Pedri, cara. Não tem do que falar. E ele foi muito protagonista na outra temporada. Muito. Ele merecia estar no topo também, cara. No top 5, top 4, top 6. Ou na posição de Mbappé, né? Que eu não sei o que é que tá fazendo. Eu volto a repetir. Eu tô absolutamente revoltado com a posição de Mbappé, cara. Eu não acho que faz nenhum sentido isso aqui, cara. Enfim, mano. Teve gente que não notou, né? Que não percebeu que a temporada do Real Madrid não foi legal e o que é que Mbappé está fazendo aqui. Não sei, mano. Não faço ideia. Enfim, rapaziada. Esse vídeo tá chegando no fim. Eu só queria comentar um pouquinho da Bola de Ouro. Sim, eu sempre acho coisas injustas na Bola de Ouro, como vocês vão achar. É questão de opinião, é claro. Eu gostei de ver Dembélé vencendo, cara. Eu gostei. É uma volta por cima muito bonita na carreira. Eu gosto de Dembélé como jogador. Eu nunca desgostei dele, né? Eu só achava que ele tava falhando muito na carreira dele, cara. Tinha muita habilidade pra tá jogando fora, sabe? É aquilo que o Mourinho falou uma vez, né? Com um jogador que eu não vou mencionar o nome, né? Você tem muita habilidade pra jogar fora, cara. Eu acho que Dembélé tá fazendo um pouco disso. Eu espero que a partir de agora, velho, ele esteja em toda a Bola de Ouro e jogando muito toda a temporada. Porque eu acho que é o que todo mundo que conhece ele desde a época do Dortmund espera, cara. Então eu fiquei feliz, sim, com o título dele. Enfim, rapaziada. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Tchau.